Alguns historiadores afirmam que o Gólgota não foi uma formação natural, e que essa formação foi feita na época da invasão dos romanos para esconder os tesouros sagrados como o corpo de Adão que estava na caverna de Macpela junto com os patriarcas. E entre outros tesouros a Arca da Aliança também estava abaixo do local onde Jesus foi crucificado. A ideia de que o Gólgota tinha um significado duplo, como local da morte de Jesus e como local de sepultamento de Adão, deriva de uma antiga lenda e várias considerações teológicas. A noção de que Jesus foi crucificado no topo do túmulo de Adão surge bem cedo na história cristã. Orígenes, Crisóstomo e Jerônimo fazem referência à ideia, embora nenhum desses três jamais tenha admitido a veracidade da história. Epifânio de Salamina escreveu que Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado no Gólgota, em nenhum outro lugar senão onde o corpo de Adão foi enterrado. Pois depois de deixar o paraíso, viver muito tempo em frente a ele e envelhecer, Adão mais tarde veio e morreu neste lugar e foi sepultado ali, no local do Gólgota. Provavelmente foi assim que o local, que significa lugar de uma caveira, recebeu esse nome, já que o contorno do local não tem nenhuma semelhança com uma caveira. A tradição judaica diz que Adão foi sepultado em Hebrom, na caverna de Macela, o mesmo local onde Abraão e sua família foram posteriormente sepultados. Veja Gênesis 49, 30-31. Existem algumas lendas islâmicas diferentes que também tratam do local de descanso final de Adão. De acordo com uma tradição relatada por Ibn Kathir, Noé levou consigo os restos mortais de Adão a bordo da arca e mais tarde enterrou Adão novamente em Jerusalém. Uma tradição cristã, aquela mencionada por Orígenes, coloca o túmulo de Adão em Jerusalém imediatamente abaixo do local onde estava a cruz de Jesus. Em algumas versões da história, o cemitério de Adão é chamado de Caverna dos Tesouros. Hoje em Jerusalém, ao longo da Via Dolorosa, existe uma pequena sala perto da Pedra da Unção antes da estação 14 chamada Capela de Adão, onde Adão foi supostamente enterrado. À nascente da capela, através de uma janela, é visível a chamada Pedra do Gólgota. A rocha está rachada, uma característica atribuída ao terremoto mencionado em Mateus 27:51. De acordo com a história, a rachadura permitiu que o sangue de Jesus escorresse para o túmulo de Adão, sobre o crânio de Adão, redimindo assim o primeiro homem. Alguns dos manuscritos do Mar Morto, como o livro A Caverna dos Tesouros e o livro dos Jubileus, citam que Adão antes de morrer ordenou que seu corpo fosse levado por aquele descendente que estivesse vivo no tempo do dilúvio, e que um anjo guiaria até o local onde ele deveria ser enterrado. Essa mensagem foi passada por Matusalém para Noé, que fez como lhe foi ordenado. E quando Noé desceu da arca, um anjo guiou o seu sobrinho que levou o corpo de Adão para a terra onde ele o enterraria. E esse seu sobrinho foi dado como morto, pois o anjo avisou Noé que ele nunca mais seria visto. E o anjo ensinou a comunhão do pão e do vinho, e assim esse sobrinho de Noé viveu por muitos anos e seus descendentes fundaram Jerusalém. A lenda de que o túmulo de Adão estava sob o local onde Jesus foi crucificado é apenas isso, uma lenda, mas existem algumas verdades teológicas que tornam a lenda atraente. Adão foi quem trouxe a morte ao mundo, e Jesus Cristo trouxe vida através da sua morte. Romanos 5:12, 15-17. Na verdade, Jesus é chamado de o último Adão em 1 Coríntios 15:45. É o sangue de Cristo, derramado na cruz, que redime a humanidade caída da maldição de Adão. O velho homem foi substituído pelo novo homem, Efésios 4:20-24. Por causa do sacrifício de Cristo, a morte foi derrotada, 1 Coríntios 15:55-57. Obrigado por assistir mais essa curiosidade bíblica. Deus te abençoe.